Aquela figura imponente, com olhos tão profundos quanto o deserto que governava, entrou no salão principal do hotel como um furacão silencioso. O sheik bilionário, cuja presença era sinônimo de poder absoluto, parou. Seu olhar não buscava riqueza ali, mas algo muito mais distante no tempo, uma lembrança dolorosa que voltava para assombrar sua alma. O hotel onde ele estava não era apenas um edifício. Era um microcosmo de mundos opostos. O sutil aroma das especiarias se misturava ao perfume desgastado do cotidiano. O piso polido refletia lustres de cristal que pareciam eternamente inalcançáveis para quem limpava com as mãos ásperas e cansadas. Era ali, nesse contraste cruel entre opulência e esforço, que a mulher que ele havia abandonado vivia sua guerra silenciosa. Ela carregava a força das tempestades do deserto em seu olhar cansado, olhos que brilhavam com uma chama que negava o naufrágio de sua alma. Suas mãos, marcadas pelo trabalho árduo, seguravam o pano com determinação, enquanto seu coração batia uma sinfonia de dor e esperança. Ela havia sido deixada à própria sorte, grávida e sem nada, quando o sheik bilionário virou as costas para um futuro que prometeram construir juntos. Anos se passaram, e naquela noite, o destino pregava mais uma de suas peças cruéis. O encontro inesperado no hotel não era apenas um choque de passado e presente, mas o início de uma tempestade de emoções guardadas. O sheik observava-a de longe, o peso da culpa pintando uma sombra em seu rosto implacável. E então, algo mais chamou sua atenção. Uma menina, tão pequena e frágil, mas com uma semelhança tão forte que o fez prender a respiração. Seus olhos se fixaram naquela criança, onde viu fragmentos de si mesmo, da mulher que amara e nunca quis magoar. O coração do sheik apertou como nunca antes. Ela, por sua vez, sentiu o peso daquele olhar tão familiar, misturado com desprezo e uma faísca de algo esquecida. Desejo. Mas guardava um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Uma revelação escondida sob o silêncio da filha que ele jamais conhecera. Entre olhares furtivos, silêncios carregados e emoções à flor da pele, o passado rugia forte em cada canto daquele hotel. A mulher que uma vez fora refém do abandono, agora era a fortaleza que sustentava uma vida inteira. E o sheik bilionário, por trás da fachada de poder e arrogância, sentia-se vulnerável como nunca. Mas naquele instante, enquanto a filha limpava o corredor, com passos silenciosos, ambos sabiam que o reencontro era apenas o começo de uma história que exigiria coragem para enfrentar feridas antigas e decisões que poderiam salvar ou destruir tudo. Quer saber o que acontecerá quando os segredos forem revelados e o coração do sheik bilionário para desafiado a perdoar? Inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários. Você consegue imaginar o segredo que ela guarda? Sua participação é a força que mantém essa história viva. Não perca o próximo capítulo desta trama intensa e emocionante. O sheik bilionário permaneceu imóvel, como uma estátua viva no centro do salão iluminado pela luz dourada que invadia pelas janelas altas. Seus olhos, profundos e carregados de histórias não contadas, fixavam a mulher, que, apesar dos anos difíceis, mantinha uma dignidade implacável nas costas curvadas e nas mãos marcadas pelo esforço. Ela não reconhecera imediatamente, mas ele, que nunca perdera o olhar afiado, reconheceu cada linha do rosto dela, cada traço gravado pela dor e pela esperança. O silêncio entre eles era mais eloquente que qualquer palavra. Ele sentia o ar pesar, como se a própria atmosfera do hotel
conspirasse para desenrolar cada segredo oculto. Naquele instante, o sheik não precisou dizer nada para que todos os olhares ao redor começassem a se voltar para aquele encontro inesperado. Mas nenhum deles compreendia que a verdadeira tempestade acontecia no coração do homem mais poderoso daquela região. Ela deixou a vassoura descansar contra o vaso de flores que enfeitava o corredor e virou-se devagar, como se buscasse coragem na própria respiração. O choque em seus olhos era misturado a uma ira silenciosa. Ali estava ele, o homem que havia partilhado promessas vazias e mundos de ilusões, agora diante dela, imponente e frio, como se pudesse apagar com sua presença todos os anos de abandono. Você! Sua voz saiu quase como um sussurro rouco, mas carregado de toda a frustração e sofrimento reprimidos. Por que voltou? O sheik bilionário não respondeu imediatamente. Sua mandíbula estava tensa, o peito apertado por uma culpa que nem a riqueza, nem o poder poderiam esconder. Havia um segredo entre eles, um segredo que a distância não conseguira apagar, mas que podia explodir a qualquer momento. Não vim para reviver o passado, disse ele, a voz baixa e marcada pela sombra de arrependimento que tentava ocultar. Vim porque preciso de você, e principalmente dela. Seus olhos desviaram para a menina ao lado dela, parada em silêncio, como se sentisse cada palavra antes mesmo de ela ser dita. A garota tinha os cabelos escuros, indistintos numa mistura incomum de força e fragilidade, e a expressão que fazia o sheik prender a respiração, um reflexo do passado que ele não quis encarar. A mulher então engoliu o choro reprimido e segurou a mão da menina com firmeza. Essa é minha filha. Não sei se deveria contar quem é seu pai. Sua voz falhou por um instante, revelando um pouco da dor que ainda carregava. Ela não conhece você. Nunca soube o que foi deixá-la sozinha. Tem sido um fardo que eu mesma carreguei. O silêncio voltou a tomar o ambiente, pesado demais para ser ignorado. A revelação era como um fio cortado que os ligava à força apesar dos anos de separação. O sheik sentiu seu coração apertar, como se aquela pequena existência, fruto do amor que ele negou, fosse a sua última chance de redenção. Ele deu um passo à frente, hesitante, preso entre a vergonha e uma urgência que o consumia. O calor do deserto que batia contra as janelas parecia um reflexo da chama interna que queimava seu orgulho. Eu não sabia, disse finalmente a voz quebrada, como um homem que se confessa diante do próprio espelho. Não tinha ideia, mas juro que farei tudo para reparar o que fiz. Aquela promessa. Mulher permaneceu imóvel por um instante que foi eterno, observando-o e buscando nos olhos do sheik qualquer sinal de sinceridade. Ela, que aprendeu a se proteger do mundo com a dureza de sua alma, agora encontrava-se vulnerável, uma mistura perigosa de rancor e um desejo esquecido de justiça e amor. Foi quando a menina, tímida, deu um passo à frente e olhou diretamente para ele, com olhos que não pediam perdão, mas imploravam por uma chance. Papai? Sua voz era pequena, mas carregava uma força avassaladora que cortou o silêncio entre eles como uma lâmina. O sheik ficou paralisado, sua mente inundada por memórias, por erros, por uma emoção que há muito não sentia. Aquelas duas mulheres, tão opostas e ao mesmo tempo entrelaçadas em sua vida, desafiavam-no a encarar não apenas o passado, mas o futuro que ele nunca imaginara viver. Ele se percebeu lutando contra a própria natureza impiedosa, contra a persona impenetrável projetada diante de todos. Ali, naquele corredor do hotel, cercado pela simplicidade do cotidiano e a opulência distante do mundo que governava, o sheik bilionário
estava despido, pela primeira vez, de máscaras e invulnerabilidades. Eu não sei como consertar isso, confessou ele a voz baixa e tensa, os olhos fixos naquela pequena criatura, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Mas prometo que vou descobrir. A mulher respirou fundo, a expressão suavizando, mas sem perder sua força. Ela sabia que nada seria fácil, que a estrada para o perdão era árdua e cheia de perigos. No entanto, havia algo no olhar dele que, mesmo frágil, sugeria uma vontade real. O som distante de passos apressados se fez presente, uma interrupção súbita que trouxe uma sombra diferente para aquele instante. Um homem vestido com a seda e o luxo característicos da corte. Aproximou-se, seus olhos estreitos fixos no sheik com uma mistura de arrogância e ameaça. Majestade! A voz carregava uma reverência forçada. Há notícias que exigem sua atenção imediata. O conselho não aceita mais atrasos. O sheik desviou o olhar da mulher e da filha, um conflito doloroso estampado em seu rosto. Sabia que sua vida era uma teia complexa de deveres e segredos, e que aquele momento de vulnerabilidade poderia não sobreviver à tempestade que se aproximava. Virando-se para o emissário, ele falou com a autoridade que o mundo esperava. Diga-lhes que estarei lá em breve. Mas enquanto o servente se afastava, o sheik permaneceu parado, olhando para as duas únicas mulheres que, de algum modo, poderiam salvar sua alma da desgraça ou destruí-la para sempre. Quero que saiba, começou ele, como se precisasse marcar aquelas palavras na memória delas, que nada, nem o poder, nem o tempo, pode apagar o que sinto por vocês. Mas o passado tem suas próprias leis, e elas ainda não nos deixaram em paz. A mulher fechou os olhos por um instante, sentindo a mistura de raiva, esperança e medo que lhe consumia a alma. Talvez, sussurrou, a maior batalha que teremos não seja contra nossos inimigos, mas contra aquilo que escondemos dentro de nós mesmos. E ali, entre as paredes daquele salão que guardava segredos antigos e novos, o sheik bilionário percebeu que enfrentava um desafio maior do que qualquer guerra ou diplomacia. O combate para restaurar o amor perdido e enfrentar os demônios que jamais esperara encontrar. Mas o que ele ainda não sabia era que havia alguém nas sombras do palácio. Alguém disposto a usar esse segredo, essa promessa, para destruir tudo que ele valorizava. E naquele instante, o silêncio do corredor foi quebrado por um sussurro ameaçador, uma voz que ninguém esperava ouvir. Você acha mesmo que pode voltar e limpar sua consciência tão facilmente? O olhar do sheik se estreitou. A caçada pelo seu coração, pela verdade e pelo poder, estava apenas começando. O sussurro ameaçador se dissipou como uma corrente de vento gelado, mas suas palavras ecoaram sem cessar, no silêncio pesado do corredor. O sheik bilionário interrompeu seu olhar fixo na menina, sentindo a pele se arrepiar diante da sombra invisível que se aproximava. Foi como se uma mão invisível apertasse seu coração, lembrando-o de que a luta para reconquistar sua família estava longe de terminar. Ele virou-se lentamente, as roupas de brocado dourado refletindo a luz suave das lâmpadas que pendiam do teto ornamentado. No fundo do corredor, surgia uma figura distinta, envolta em mantos escuros, com um sorriso frio e olhos carregados de intenções ocultas. Era o homem cuja presença jamais passava despercebida no palácio. Amir, o conselheiro mais influente do sheik, e ninguém melhor que ele para transformar sussurros em machados prontos para ferir. Majestade, disse Amir, sua voz carregada de veneno disfarçado de respeito. Suas ausências recentes têm causado inquietação entre os membros do conselho.
muitos começam a questionar sua capacidade de liderança. O sheik endureceu o olhar, mas a tensão pulsava em suas veias como fogo incontrolável. O luxo ao seu redor parecia agora uma prisão dourada, e cada murmúrio do palácio era uma flecha que encontrava seu alvo na alma exausta daquele homem. Minhas decisões não serão questionadas, respondeu com firmeza, mas interna e silenciosamente seu espírito tremia diante da batalha que o aguardava. Sua mente nunca abandonava aquela mulher e a menina, sua verdadeira missão oculta entre disputas políticas e jogos de poder. A mulher, observando aquele diálogo, velado, sentiu a pele arrepiar e não pôde evitar um misto de medo e esperança. Ela sabia que, apesar dos anos, o sheik bilionário permanecia preso a um mundo onde traições eram política e amor era luxo para poucos. Quando Amir se afastou com uma reverência forçada, o ambiente retomou sua estranha calma, o tipo que antecede a tempestade. O sheik voltou seu olhar para a filha, que agora se aninhava timidamente à mãe, franzindo o senho como se pressentisse o perigo invisível que rondava. Você sabe que não será fácil, a mulher falou baixo, de olhos marejados, a voz um sussurro envolvendo o cheiro do jasmim misturado ao suor do labor. Eles nunca aceitarão que eu e você existimos. O sheik sacudiu a cabeça, impotente frente à magnitude da luta que estava diante deles. O que eu protegerei, disse ele, lacônico, não é só você, nem só ela. É tudo o que eu perdi. O som da fonte no salão próximo murmurava como uma canção triste, acompanhando os batimentos irregulares do coração dos três ali presentes. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo brilho nebuloso do luar que entrava pelas janelas arqueadas, incidindo como um holofote sobre aquela cena carregada de tensão. De repente, passos firmes ecoaram pelo corredor longo e vazio. Uma mulher de olhos frios e sorriso torto surgiu das sombras, vestida com uma túnica bordada em vermelho e ouro, que denunciava seu status e ambição. Ora, seu tom era ácido, venenoso. Não esperava ver majestade tão próximo das raízes do povo. Ela lançou um olhar cortante para a mulher simples e a menina, seu desprezo evidente. O sheik sentiu a mandíbula se fechar, o sangue correndo feroz em suas veias. A mulher desconhecida era Layla, a prima, ambiciosa do sheik, que há anos arquitetava sua queda, ansiosa para se apoderar do trono e do coração do bilionário. Layla, a voz do sheik era gelada e firme. Sua presença aqui não é bem-vinda. Ela riu, um som cruel que parecia vibrar nas paredes do corredor. Mas eu cheguei para ficar, querido primo. Será melhor você aceitar antes que eu torne seu mundo um inferno. A mulher apertou a mão da filha, protegendo-a como uma fênix que renasce das cinzas. Seus olhos encontraram os do sheik, numa troca silenciosa de confiança e desafio. Você prometeu lutar por nós, murmurou, vestida pela coragem nascida dos anos de abandono e luta. O sheik respirou fundo, sentindo por dentro aquela mistura explosiva de amor, culpa, raiva e uma determinação que ele jurara jamais sentir. A promessa não era mais apenas para si próprio, era por aquelas 2 vidas, por aquele futuro tortuoso. Layla deu um passo adiante, seu olhar frio varrendo a cena como um predador calculando o momento do ataque. E eu não sou a única ameaça que você tem a enfrentar, disse, inclinando-se perto do ouvido do sheik, seu hálito quente como fogo. Há segredos enterrados mais profundos do que você imagina. Segredos que podem destruir,
não só sua família, mas o próprio império que construiu. O sheik percebeu, em seu peito, um aperto novo, uma inquietação que superava até o peso da culpa. O que Layla insinuava? Quais sombras do passado ainda se escondiam nas areias do deserto ao redor? A mulher segurou firme a mão da menina e se aproximou do sheik, um gesto quase de súplica. Se quisermos sobreviver, majestade, precisaremos mais do que sua palavra. Precisaremos de ações. Coragem para enfrentar, não só nossos inimigos, mas para encarar o que temos escondido dentro de nós. Ele a fitou intensamente, os olhos dilatados pela intensidade da luta interna. Sabia que o poder nunca vinha sem sombras, e aquelas sombras estavam à sua porta, prontas para engolir tudo. E enquanto as luzes do salão lançavam reflexos dourados e sinistros sobre seus rostos marcados pelo destino, um sentimento gelado o alcançou. Atrás de uma porta semiaberta, uma figura observava, os olhos brilhando com malícia e um sorriso cruel brotando lentamente em seus lábios. A promessa de caos estava mais próxima do que nunca. O verdadeiro jogo está apenas começando, sussurrou a sombra para si mesma. E o sheik bilionário ainda não sabe que é apenas uma peça no tabuleiro que eu controlo. O ar naquele corredor parecia mais denso, como se cada palavra não dita pairasse entre eles, carregando um peso quase palpável. O sheik bilionário permaneceu imóvel, seus olhos mergulhando no horizonte invisível que apenas ele podia ver, onde passado, presente e futuro se confundiam numa tormenta de emoções. Layla saíra, mas sua sombra persistia, impregnando o ambiente, uma ameaça silenciosa, pronta para explodir a qualquer instante. A mulher apertou ainda mais a mão da filha, sentindo a pequena corpo trêmulo junto ao dela. Era um gesto simples, mas para ela, naquele momento, representava toda a resistência contra um mundo que, por muito tempo, lhes vira invisíveis. Os olhos da menina deslizaram em direção ao sheik, implorando por respostas que ele não sabia se poderia dar. Majestade, sua voz voltou a vacilar, como se cada sílaba carregasse a luta de anos. Não podemos mais esconder nada, seja das cortes, seja do deserto. A verdade precisa vir à tona antes que ela nos destrua de vez. Ele a observava, tentando decifrar o que era a esperança e o que, talvez, fosse medo. O poder que carregava não se media em ouro ou terras, mas na capacidade de proteger os seus, algo que nos últimos anos ele quase perdera. A culpa o sufocava, tirava-lhe o ar, mas não poderia ser ela a primeira a sucumbir. Diga-me, sua voz baixou trazendo consigo a força de um comando ancestral, mas fragilizada por um raio de vulnerabilidade rara. Qual é esse segredo maior que nos ameaça? Ela hesitou, lutando contra o turbilhão de emoções que lhe puxava o coração para o abismo. Finalmente, num sussurro tão leve quanto o toque das folhas do palmeiral, revelou: há uma aliança oculta entre inimigos que não podemos ver, uma trama que liga o conselho a antigos rivais do deserto. Se essa verdade vier à luz, não haverá império que resista, e o nome do sheik será usado como arma para derrubá-lo. O sheik sentiu uma sombra congelar sua alma. A traição fora um veneno silencioso, mas desta vez rondava muito perto, entre as pedras de seu próprio palácio. O luxo à sua volta parecia um túmulo dourado, prisões invisíveis que o mantinham preso entre o dever e o coração despedaçado. Ele deu passos firmes até a janela, afastando o olhar da mulher e da filha, e encarou o luar, que tombava sobre o deserto com um brilho prateado e cruel. As dunas pareciam sussurrar segredos antigos,
E ele sabia que aquele desafio não era apenas das mãos, mas da alma. Viraria o jogo ou sucumbiria à teia de mentiras que se tecia à sua volta. O silêncio que pairou foi quebrado pelo breve choro da menina, que buscava conforto no abraço materno. O sheik sentiu uma dor aguda, a imagem daquela frágil vida lhe prendendo para sempre a redenção que buscava. Por todas as noites que perdera, por todas as promessas quebradas, esse momento era a sua nova realidade. O confronto definitivo entre seu império imponente e seus demônios interiores. Não basta prometer, disse a mulher, seus olhos faiscando uma determinação férrea que recusava se apagar. Você precisa agir, sheik. Mostrar que não seremos vítimas do passado que você deixou para trás. Ele voltou-se lentamente, seu rosto marcado pelas linhas do sofrimento e da decisão fria. Aquele era o instante em que a máscara de poder cedia lugar ao homem, ao pai, ao homem ferido que havia escolhido enfrentar o impossível por amor. Me dê apenas um tempo, pediu, com uma voz que mal reconhecia, para recompor as forças, reunir aliados e derrubar essa teia antes que ela nos envolva por completo. Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu com um murmúrio sutil. Amir reapareceu, seus olhos finos e calculistas brilhando com uma mistura de impaciência e algo que Beatriz, a mulher, não conseguiu definir. Talvez uma ameaça velada. Majestade, disse curvando-se com aparente respeitabilidade. Os membros do conselho exigem uma resposta. A sua demora começa a custar fortunas e a paciência dos aliados fiéis. O sheik respirou fundo, o peito se erguendo e afundando sob o peso que não o deixava desistir. Sabia que aquele não era um confronto político comum, mas parte de uma guerra silenciosa onde cada movimento poderia ser fatal. Diga-lhes que a tempestade está se formando, respondeu firme, as palavras afiadas como adagas, e que bientôt, quando atingir o palácio, ninguém estará preparado. Amir fez uma reverência rápida, deixando o corredor tão silencioso quanto antes. O sheik voltou a olhar para a mulher e para a filha, encontrando neles o reflexo do que ainda lhe restava. A chance de redenção. Num gesto impetuoso, quebrou a barreira que mantinha entre eles, e com voz grave e tensa, confessou: acreditem, o maior inimigo não está lá fora, mas dentro de nós, nas fissuras da confiança e do orgulho. Se não curarmos essas feridas, o deserto que nos cerca não será tão cruel quanto o vazio que criaremos em nossos corações. A mulher ainda segurava a mão da filha, mas seu olhar se suavizou, mandando um convite silencioso para que ele começasse a lutar não só pela coroa, mas por aquilo que trazia vida a ela. Foi então que, no misterioso silêncio, um ruído surgiu. Passos que não deveriam estar ali. Algo ou alguém se movia nas sombras do palácio, afastando-se rápido, mas deixando para trás um rastro invisível de traição. O sheik percebeu. O jogo não era apenas político, era pessoal. Estava cercado, e a próxima jogada seria decisiva. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse se preparar para o que vinha. E no instante seguinte, um papel deslizou suavemente aos seus pés, carregado com uma mensagem que congelaria o sangue em suas veias. Palavras escritas com uma caligrafia que ele conhecia bem. Palavras que mudariam para sempre o destino do sheik bilionário, da mulher e da filha. Ele abaixou-se para pegar o papel.
e seus olhos se arregalaram diante da assinatura que ali estava. Deixo a vocês os segredos mais sombrios. O passado que juraram esquecer nunca descansa. O silêncio explodiu dentro dele. A guerra verdadeira acabara de recomeçar. O papel permaneceu entre seus dedos, a textura do papel contrastando com a solidez quase impenetrável de sua pele. A assinatura clara e inconfundível pulsava diante dos olhos do sheik bilionário como uma acusação silenciosa. Deixo a vocês os segredos mais sombrios. O passado que juraram esquecer nunca descansa. Cada palavra era uma lâmina afiada, rasgando o tecido frágil da esperança que teimava em crescer naquela sala iluminada pela lua. Seu coração disparou numa mistura ardente de medo e fúria. A promessa de paz, de redenção, parecia desmoronar perante aquela nova ameaça. A vida no palácio, com seus corredores dourados e vozes sussurrantes, transformava-se num campo minado, onde cada passo exigia cuidado e coragem. A mulher apertou ainda mais a mão da filha, como se pudesse protegê-las da tempestade prestes a se abater sobre eles. O olhar da menina, doce e inocente, carregava a confiança muda num homem que até ontem fora um estranho distante. Ele respirou fundo. A brisa quente do deserto, entrando pela janela ao seu lado, brincava com os seus cabelos escuros e em desalinho, como se o próprio vento quisesse lembrá-lo do que estava em jogo. O silêncio daquela noite pesada era cortante, um mecanismo de tensão que ameaçava quebrar-se a qualquer instante, revelando o que fora cuidadosamente ocultado. O sheik deu um passo firme em direção à sala do trono, onde os ecos das decisões e conspirações passadas ainda dançavam nas paredes revestidas de ouro. A voz da mulher, mais baixa, mas carregada de firmeza, o seguiu. Isso muda tudo. Não podemos mais esconder. Não podemos mais fugir. Ele se deteve, a pele formando um contraste vívido com as ricas sedas do manto que o envolvia. Seu rosto amadurecido refletia a guerra interna que agora era mais brutal que qualquer batalha externa. Poder e riqueza significavam pouco diante de um segredo que ameaçava desmoronar a fundação de seu domínio e sua família. Aguente firme, ele sussurrou, quase para si mesmo, enquanto seus olhos castigavam o papel com um olhar cheio de promessas não cumpridas. Vou arrancar cada mentira desta sombra. No corredor, o som de passos apressados ecoava como tamborilar de tempestade. Amir reapareceu, como um vulto intruso, sua presença um lembrete constante dos jogos de poder que nunca cessavam no palácio. O olhar do conselheiro, frio e calculista, flagrou o papel na mão do sheik. Majestade, começou Amir, a voz carregada de ameaça, disfarçada de preocupação. Este aviso chegou até o conselho. A implicação é grave. Existem aliados que questionam sua força e inimigos que aguardam para se aproveitar do menor sinal de fraqueza. O sheik ergueu o queixo, a autoridade recobrando seu lugar na entonação, mas com uma sombra invisível entre cada palavra. Que saibam todos, não me curvarei diante da traição, não importa onde ela esteja escondida. A mulher deu um passo à frente, o rosto iluminado pela palidez lunar que escapava pelas janelas arqueadas. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação forjada no fogo dos anos difíceis. Então que comecem a se preparar, sheik, porque ninguém sobreviverá sem a verdade, e nenhum poder resistirá sem união.
Ele a fitou intensamente, sentindo naqueles olhos a centelha que recusava se apagar diante do perigo. Era aquela chama que o manteria firme e que o obrigaria a lutar contra forças muito maiores do que qualquer inimigo no campo de batalha. O silêncio entre eles foi quebrado por um sussurro que parecia vir das próprias sombras do palácio. Uma voz que conheciam bem, pronta para incendiar antigas rivalidades. Ele pensa que está no controle. A voz feminina soou fria e sarcástica, atravessando o corredor como uma corrente de gelo. Mas o verdadeiro jogo nem começou, e eu serei a rainha de tudo que ele perder. O sheik virou-se bruscamente, os músculos tensos. O olhar perfurando a escuridão, onde a sombra se desfez como fumaça. Um nome brotou entre seus pensamentos como um veneno conhecido. Laila. A mulher aperfeiçoou a guarda sobre a filha, os dedos entrelaçados firmemente, num gesto que significava resistência e amor ao mesmo tempo. Ela não nos deixará espaço para respirar, murmurou, a voz carregada de uma advertência amarga. O sheik assentiu, retirando o papel da mão e enrolando-o com firmeza. O toque da filha, pequena e quente, em sua bochecha, rompeu a couraça de seu orgulho. Essa é a nossa fortaleza, disse, a voz rouca pelo esforço de controlar uma tempestade interna. E pela primeira vez, eu sei que não lutarei sozinho. O luar desenhou sombras no... O peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mas também descobria a força que brotava desse amor tão inesperado, tão difícil, que lhe dava a chance de reescrever sua história. De repente, o som abafado de passos lentos e calculados aproximou-se novamente. O palácio inteiro parecia respirar, ciente de que um capítulo crucial estava prestes a virar. O sheik virou-se em direção ao ecoar dos passos e, com os olhos incandescentes de determinação e medo, sussurrou para si mesmo. Se é uma guerra que querem, então que venha. Mas, naquele breve instante, suas pupilas captaram um sinal imperceptível, uma figura escondida entre as colunas, um sorriso malicioso tocando os lábios finos. Um inimigo que ele julgava derrotado estava mais próximo do que imaginava, aguardando para dar o golpe final. E antes que pudesse reagir, uma lâmina deslizou silenciosa na penumbra, atingindo a mão que segurava o pergaminho. O choque foi breve, porém impossível de ignorar. O sheik recuou, seus olhos arregalados fixos na mancha escarlate que lentamente se espalhava pelo luxuoso brocado. A guerra, enfim, não seria mais apenas de palavras ou estratégias. Seria sangue e silêncio, e o desespero para proteger tudo o que amava. Enquanto o eco da lâmina desaparecia, o sheik bilionário sabia. Algo muito pior estava por vir. O segredo enterrado no passado começava a emergir. E ninguém estaria preparado para a verdade que ele revelaria. O papel pesado apertado entre os dedos do sheik bilionário queimava como brasa. A assinatura que despontava naquele pergaminho era uma sentença, um atentado à frágil paz conquistada nos últimos anos. Seu olhar não se afastava daquelas palavras. Cada letra parecia envenenar a luta de esperança que começava a brotar no coração partido daquele homem. A mulher, ao seu lado, sentia o ar rarefeito. A mão da menina que segurava com tanta força tremia um pouco, a inocência batendo de encontro à tempestade que se formava. Beatriz respirou fundo, tentando dominar a angústia que apertava seu peito. Sabia que aquele documento não era apenas uma ameaça ao poder do sheik, mas uma falsa sombra que invadia também a segurança delas.
O silêncio que dominava o salão era espesso, quase sufocante. O brilho prateado do luar, poucos metros adiante, refletia nas paredes do palácio, lançando sombras longas sobre os tapetes milionários. Um contraste cruel com a fragilidade do momento. A luxúria das sedas e brocados ao redor parecia um pano de fundo distante para aquele conflito íntimo, onde as armas não eram espadas, mas segredos enterrados. O sheik fechou os olhos, a mão fechando o papel com uma força contida que ameaçava desfazer a promessa feita. Apesar da autoridade que carregava, depois de muito tempo, que seu império poderia ruir, não pelas batalhas exteriores, mas pelos abismos que se formavam perto de seus afetos. Quem escreveu isso? Perguntou, a voz baixa, carregada de um misto de raiva e medo. Não era apenas uma questão política, era pessoal. Beatriz desviou o olhar para a menina, como se dela pudesse colher alguma resposta, alguma luz. Seus olhos toldados pelo cansaço encontravam os da filha, que parecia entender a gravidade do momento mais do que qualquer adulto esperaria. O silêncio da criança era um grito mudo, que carregava toda a dor da ausência do pai. Não sei quem teve a audácia, respondeu Beatriz, a voz embargada. Mas sei que querem nos desestabilizar, querem destruir o que restou da nossa família. O sheik deu um passo, rompendo a distância que ainda o separava. Seus olhos refletiam agora uma determinação feroz. As fissuras internas clamavam por reparação, não só pela coroa, não só pela política, mas por aquelas duas vidas que se tornaram seu centro, sua razão. Então os faremos pagar, disse, ressoando a promessa que até ali só para si remetia. Não deixarei que a traição se infiltre no sangue da minha casa. O som dos passos chegou à porta de forma abrupta. Amir reapareceu, sua expressão cuidadosamente neutra, mas com olhos que denunciavam inquietude. O conselheiro mais astuto do palácio sabia que o jogo mudava a cada instante, e aquela carta era provocações demais para a estabilidade do reino. Majestade, a voz dele era inflexível, quase um aviso disfarçado. O conselho perdeu a paciência. Não aceitam mais atrasos e alguns questionam sua força, seus motivos. O sheik olhou para o homem, consciente da corda bamba onde estava. A política era cruel, os inimigos numerosos, e o perigo espreitava, não apenas nas sombras do deserto, mas dentro dos próprios salões dourados. Diga-lhes que o sheik bilionário não se curva diante do medo, ordenou com firmeza, a voz recuperando a autoridade que esperavam. A tempestade virá, e só os fortes sobreviverão. Amir fez uma curta reverência e desapareceu, deixando para trás um eco de incerteza. O silêncio retornou, espesso, carregado. Beatriz apertou a mão da filha, os dedos firmes e trêmulos. Ela sabia que aquele era apenas o começo de algo ainda mais sombrio. Você não está sozinho, sussurrou ela, os olhos fixos no rosto do sheik, buscando ali a última esperança que restava. Mas não podemos mais esconder nossas fraquezas. Precisamos enfrentar isso juntos. O sheik respirou fundo, sentindo o peso das responsabilidades, mas também uma chama antiga reacender. O amor por aquelas duas mulheres havia quebrado paredes que o orgulho havia erguido. Ele estava disposto a derrubar muros com elas. A luz prateada fazia seus rostos parecerem peças de uma pintura sobrepostas por sombras dramáticas. Ali habitava um trono suplicado pela coragem, pela fraqueza e pela redenção. De repente, o silêncio foi cortado por uma voz sibilante, tão fria quanto veneno derramado lentamente.
Você realmente acredita que seu poder bastará para salvar o que está condenado? O sheik se virou a tempo de ver os olhos cúmplices e frios de Layla brilhando entre as colunas. Um sorriso cruel desenhou sua boca, a expressão de quem desfruta do caos que provoca. Ainda não aprendeu, não é? Disse ela, com um tom que desafiava, ameaçador, que o poder sem verdade não é nada. Beatriz apertou a mão da filha. O gesto agora é uma muralha contra as invasões impostas pela prima do sheik, Layla. A voz do sheik era gelada, carregada de uma dor antiga, um aviso velado. Nos seus jogos, pode perder tudo. E eu não vou permitir que destrua minha família. Layla riu, um som cortante que reverberou pelo corredor. Família? Que piada! No fim, todos somos peões, e você, meu querido primo, é a estrela que irá cair. O sheik percebeu que aquela batalha transcendia tudo o que já enfrentara. As sombras do passado convergiam para um único destino: a ruína ou a redenção definitiva. A língua ardente da traição se entrelaçava com laços de sangue e juramentos quebrados. Ele voltou os olhos para Beatriz e para a menina, sentindo-se ao mesmo tempo mais forte e mais exposto do que jamais estivera. Protegerei vocês até o último suspiro, prometeu, a voz rouca, carregada de uma intensidade que era tanto um aviso quanto um bálsamo. Mas naquele instante, um novo passo ecoou, discreto, furtivo, como um sussurro carregado de perigo. Uma sombra se moveu rapidamente atrás de Layla, quase imperceptível para todos, menos para os olhos atentos do sheik. Ele sentiu o ar tremer, a tensão cortar a respiração. A próxima jogada não seria apenas um golpe político, mas um ataque que poderia dilacerar o coração daquilo que ele mais prezava. E ali, no silêncio carregado de conspirações e promessas rompidas, o sheik bilionário soube, com uma certeza gélida e esmagadora. O verdadeiro perigo estava muito mais próximo do que ele jamais imaginara, e que o jogo, enfim, estava prestes a virar. O papel enrugado tremia entre os dedos do sheik bilionário. Sua presença silenciosa fazia o ar parecer mais pesado, como se o próprio palácio respirasse o prenúncio de uma tempestade iminente. Ele guardou o olhar na caligrafia familiar, a assinatura gravada como um açoite, a sombra do passado ainda mais presente do que jamais poderia imaginar. As palavras queimavam como brasa fria, congelando seus pensamentos, mas inflamando uma determinação insondável. À sua frente, Beatriz apertou a mão da menina com força, a respiração suspensa, o medo pintado nos olhos castanhos que refletiam toda a dor e esperança acumuladas ao longo dos anos. A pequena, envolta no silêncio que apenas uma criança pode ter diante do inesperado, encostava a cabeça no ombro da mãe, como se ali pudesse se proteger das correntes invisíveis que ameaçavam seu mundo frágil. O sheik sentiu o calor sufocante do deserto invadir pela janela aberta, misturando-se ao perfume doce do jasmim que enfeitava o salão. Era um contraste cruel, a calma aparente da noite com o tumulto selvagem que rugia em seu peito. Quem se atreveu a enviar isso? Murmurou, a voz grave e tensa, quase um sussurro carregado de rancor e medo reunidos. Quer que saibamos que o passado nunca ficou enterrado. Ele virou lentamente o olhar para Beatriz, buscando naquele rosto marcado pelo sofrimento uma centelha de força. A mulher respondeu com um suspiro quase imperceptível, um misto de tristeza e coragem
que iluminava a penumbra do salão. Não importa quem, respondeu com a voz firme, apesar do quão frágil parecia. Essa ameaça é uma prova de que nosso tempo de esconderijos acabou. Agora, ou enfrentamos a verdade juntos, ou seremos esmagados por ela. O silêncio se fez intenso entre os três, como o intervalo antes da primeira tempestade, quando não se pode ouvir nada além do próprio coração disparado. A menina mexeu a mão pequena, quase esperando por algum conforto invisível naquele momento tão delicado. Do outro lado do corredor, passos se aproximavam, cadenciados, pesados, delimitando uma chegada que parecia prenunciar mais agitação. Amir surgiu na soleira. Da porta, seus olhos estreitos pousando com precisão na mão do sheik que ainda segurava o papel. A expressão dele era uma máscara perfeita de respeito, mas ninguém que conhecesse aqueles corredores brilhantes podia ignorar a inquietação contida por trás da fachada. Majestade, disse Amir, a voz fria, cortante. O conselho não tem mais paciência para a demora. Reunidos, exigem decisões rápidas. Há suspeitas crescentes e aliados começam a hesitar. O sheik fechou os olhos por um instante, a responsável gravidade de seus ombros se mostrando sob o peso dos anos e do poder. Diga-lhes que nenhum homem disposto a perder a própria alma se curvará diante da traição, respondeu, a voz emergindo como trovão contido. Que a tempestade está vindo e que o reino deve estar preparado para resistir. Amir fez uma vênia discreta, e seus passos cessaram, deixando um rastro de silêncio carregado. Na atmosfera, Beatriz soltou um suspiro profundo, aproximando-se do sheik com um gesto suave, porém resoluto. Seu olhar buscava o dele, uma mistura intraduzível de promessas e receios. Se queremos sobreviver, falou baixinho, não basta a força de um homem só. Precisamos de união, mesmo que o caminho seja tortuoso. O sheik a fitou, sentindo o peso da verdade em suas palavras. As luzes tênues realçavam as marcas da batalha em seu rosto, as linhas que contavam histórias de dor e luta. Você está certa, admitiu, a voz embargando. A única salvação será desmontar cada mentira, cada traição, mesmo que para isso eu precise enfrentar as sombras mais obscuras do meu próprio sangue. Enquanto ainda palpitava no ar aquela promessa, um movimento sutil chamou a atenção do sheik. Um brilho furtivo emergiu das sombras, quase um suspiro espectral num palácio onde cada segredo parecia contar sua própria história de traição. Foi Layla quem reapareceu, surgindo das colunas com aquele sorriso cortante e olhar repleto de hostilidade contida. Seu traje bordado em vermelho fazia parecer impossível não notar sua presença, como uma chama escarlate, em meio ao ouro e mármore. Ainda pretendem resistir? Provocou, a voz gotejando veneno. Acham que a verdade escondida os salvará? Vocês são peças neste jogo maior do que imaginam, e a minha ambição vai esmagar qualquer obstáculo, inclusive suas frágeis alianças. O sheik, já cansado de duelos políticos e pessoais, sentiu a fúria subir, misturada à tristeza, por saber que a batalha não se limitava apenas a inimigos possíveis, mas aos que por sangue deveriam ser seus aliados. Layla, cortou o ar a voz do sheik. Saiba que essa guerra que você deseja travar não apenas tentará derrubar um trono, mas destruirá tudo o que resta da minha família. Beatriz apertou ainda mais a mão da filha, como se pudesse fortificá-las contra o caos que prometia engoli-las. A família é mais do que sangue, disse ela, firme.
É a coragem de lutar mesmo quando tudo se desmorona. Um silêncio pesado caía sobre o salão, interrompido apenas pelo tilintar distante de uma fonte e pelo murmúrio do vento do deserto, colidindo com as janelas arqueadas. De súbito, um movimento inesperado surgiu nas sombras. Uma figura discreta, oculta à maioria, deslizou entre as colunas com a agilidade de um predador. O olhar do sheik, acostumado a detectar até mesmo as mínimas ameaças, se prendeu na silhueta que se afastava, levando consigo um segredo que ameaçava derrubar tudo. Antes que pudesse reagir, um som metálico cortou o silêncio. Uma lâmina fina, rápida, que atingiu sua mão firme, fazendo o papel cair ao chão, enquanto o sangue começava a atingir o brocado dourado do manto. O sheik recuou, olhos arregalados ao sentir a ardência do golpe. O choque foi breve, mas o aviso era claro e cruel. A guerra que se desenrolava era muito mais que política. Era uma luta pela vida, pelo amor e pelo poder, onde qualquer descuido poderia custar tudo. Ele fechou os punhos, o pulso latejando, e fitou Beatriz e a menina com uma determinação renovada, fragilmente abraçada àquela vulnerabilidade que sempre escondia. O jogo foi iniciado, disse, a voz rouca, carregada de um misto de dor e promessa, e ninguém sairá daqui ileso. Mas nos cantos escuros do palácio, além dos olhares atentos, uma sombra sorria. Aquele ataque era só o começo, e o segredo enterrado por tanto tempo começava a emergir, ameaçando engolir a todos, de uma vez por todas. O brilho frio do luar caía sobre o papel, entre os dedos do sheik bilionário, a assinatura dedilhando em sua mente como um açoite impiedoso. Lá fora, o deserto resplandecia silencioso, indiferente à tempestade que se desenhava dentro do palácio. Uma tempestade mais cruel e profunda que qualquer ventania de areia. O aroma do jasmim misturava-se ao perfume das sedas que ele vestia, e naquele instante, até mesmo o luxo parecia insuficiente para conter o peso do destino que lhe caía sobre os ombros. Beatriz segurava a mão da filha com uma firmeza quase desesperada, os olhos carregados de uma coragem silenciosa que desafiava o medo. A menina, pequena e frágil, era ao mesmo tempo a âncora e a chama que acendia uma esperança tênue em meio aos escombros de suas vidas. O silêncio pesado era interrompido apenas pelo distanciado murmúrio da fonte no salão, como se o próprio palácio estivesse retendo a respiração. Sem desviar o olhar, o sheik dobrou lentamente o papel, sentindo a textura áspera, quase como se fosse o próprio destino lhe rasgando a pele. Seu coração pulsava veloz, uma mistura de raiva e impotência. Quem teria a audácia de lançar tais sombras em sua porta? Quem ousaria ameaçar o que restava da sua família? Quem mandou isso? A voz dele saiu baixa, tensa, como se expor aquele medo fosse admitir uma vulnerabilidade inédita. Beatriz enxugou uma lágrima que ameaçava escapar e desviou o olhar para a filha, buscando nela a força que lhe escapava. Não importa o emissário, respondeu firme, sem escondê-la, mas com a voz trêmula. O que importa é que o passado está longe de nos deixar em paz. É o fim das mentiras. Os passos que ecoaram pelo corredor foram firmes, quase um prelúdio de tempestade. Amir surgiu na porta com seu habitual ar de alerta contido. Os olhos estreitos observando o gesto do sheik ao segurar o papel. Sua voz cortou o silêncio como um punhal revestido de seda. Majestade, alertou, com um tom grave e aquele respeito calculista. O conselho está impaciente e dividido. Sua demora alimenta dúvidas e enfraquece alianças. Há quem comece a questionar a sua força
e estabilidade. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso cruel de cada palavra penetrar em seu peito. Depois, ergueu o queixo, fazendo o som da noite retornar ao salão. Diga-lhes que eu não me curvarei diante da traição, ordenou, a voz firme, apesar da sombra que ameaçava engolir sua alma. Que se preparem, pois a tempestade que se aproxima não poupará ninguém. Amir fez uma reverência rápida e desapareceu tão silenciosamente quanto surgira. O ar voltou a pesar, preenchido pela tensão quase palpável. Beatriz aproximou-se, seus olhos encontrando os do sheik. Um convite mudo para uma aliança, uma promessa de esperança mesmo diante do caos. Não sobreviveremos sozinhos, disse ela baixo, a voz embebida na verdade mais amarga. Precisamos da força um do outro, da coragem para enfrentar os inimigos e os segredos enterrados dentro de nós. O olhar do sheik se fixou nela, reconhecendo naquela mulher que lutou tanto ao seu lado a única luz em meio à escuridão crescente. Você tem razão, disse ele, a voz quebrando como um rio sobre pedras afiadas. A salvação só virá se destruirmos cada mentira, cada traição. Para isso, terei que encarar as sombras mais profundas da minha própria linhagem. Um movimento súbito despertou os sentidos do sheik. Entre as colunas, surgia Layla, sua prima, como uma chama vermelha que incendiava as sombras. Ainda esperam resistir? Provocou com um sorriso cortante. A verdade escondida não vai salvá-los. Vocês são meras peças num jogo que é maior do que podem compreender. E minha ambição vai esfacelar todas as suas frágeis alianças. A voz dela reverberava pelas paredes douradas, transformando o ar em veneno que se infiltrava em cada canto. Layla, sua voz ressoou fria e carregada de um passado rompido. Esta guerra que deseja travar não vai apenas derrubar um trono, mas destruir o que resta da minha família. Beatriz apertou ainda mais a mão da filha, erguendo uma barreira invisível contra a ameaça que se aproximava. Família não é apenas sangue, falou com firmeza. É também a coragem de resistir quando tudo ameaça ruir. O silêncio se instalou, pesado como as areias do deserto em noite de tempestade. E então, uma sombra surgiu entre as colunas, esgueirando-se com a rapidez de uma serpente. Os olhos do sheik, treinados para detectar perigo, fixaram-se naquele vulto que desapareceu tão rápido quanto surgira, levando um segredo que poderia fazê-los tombar. Antes que pudesse reagir, uma lâmina cortou o ar e cravou-se em sua mão direita, fazendo o papel cair ao chão, enquanto gotas de sangue manchavam o brocado dourado do manto. O choque foi rápido, porém impossível de ignorar. O sheik recuou, olhos arregalados, sentindo a dor arder como uma promessa cruel. O jogo foi iniciado. Rosnou, a voz carregada da raiva mais pura, e ninguém sairá daqui ileso. Atrás dele, a pequena mão da filha buscava a sua, frágil e firme ao mesmo tempo. Beatriz os observava, valente e determinada, como um farol que ainda insistia em brilhar no meio da escuridão. Um suspiro parecia atravessar os corredores do palácio, uma premonição que arrepiava cada fibra naquele lugar. A assinatura no papel, o ataque silencioso. A traição latente. Tudo conspirava para uma verdade escondida que emergia das profundezas do passado. No silêncio denso que se seguiu, uma voz rouca, quase um sussurro, atravessou o ar carregado de tensão. Vocês acham que controlam seu destino? Mas nem sabem que já são peões. O sheik voltou-se com os olhos flamejantes para o ponto escuro de onde aquela voz partira, ouvindo em sua mente o nome que jamais poderia esquecer. Layla.
E naquela noite, em que o deserto sussurrava segredos antigos, o sheik bilionário percebeu que a verdadeira batalha apenas começava. Uma batalha onde o amor, o poder e a traição se entrelaçariam numa dança mortal, e onde cada escolha poderia ser a última. O papel, o sangue, a lâmina, símbolos claros de que nada seria como antes. O silêncio pesado do salão mal disfarçava o prenúncio do caos iminente. E o sheik sabia, com uma certeza fria e implacável, que seu império e sua alma estavam prestes a ser levados ao limite. A próxima jogada, contudo, seria feita por mãos que ele nunca esperava. E a história verdadeira, aquela que feriria mais fundo, estava prestes a vir à tona. Papel caiu ao chão. Suas palavras gravadas em silêncio trovejavam no palácio como um presságio surdo. O sheik bilionário permaneceu imóvel por um instante, com a mão ferida latejando. O sangue quente manchando o brocado dourado de seu manto e a mente inquieta presa na ameaça que acabara de receber. Beatriz apertou a mão da filha, sentindo a pequena tremer junto a ela. Mas o olhar firme da mulher refletia uma força recém-descoberta, a força de quem sobreviveu à tempestade, pronta a enfrentar a próxima. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som distante dos passos pesados que se aproximavam mais uma vez. Amir reapareceu. Seu rosto grave, denunciando a tensão já palpável no ar. Majestade, disse com voz cautelosa, o conselho não aceitará mais demoras. Muitos já duvidam do seu comando diante dos recentes acontecimentos. O sheik desviou por um momento o olhar das mulheres, encarando o vasto deserto que se estendia além das janelas. Sabia que não podia mais proteger seus entes queridos sem enfrentar essa batalha, não só contra inimigos externos, mas contra traições que nasciam dentro da própria corte. Diga-lhes, sua voz antes tensa, agora firme e ressonante, que o sheik bilionário está mais vivo e determinado do que nunca, que enfrentará qualquer sombra, por mais profunda que ela seja. Ao ouvir aquelas palavras, Beatriz respirou fundo e se aproximou, seus olhos luminosos encontrando os dele em um pacto silencioso. Nosso tempo de esconderijos acabou, disse com convicção. Se vamos sobreviver, é juntos, com coragem e verdade. Ele assentiu lentamente, sentindo pela primeira vez em anos a chama do propósito reacender em seu peito. As promessas quebradas, os erros do passado, tudo parecia agora relegado a uma nova página. O amor que um dia ele abandonou era agora sua razão maior para resistir. Laila avançou das sombras com seu sorriso cortante, a presença ameaçadora que incomodava a paz recém-conquistada. Vocês acham que a verdade o salvará? Provocou, sua voz serpenteando pelo salão como veneno. São peões em um jogo cujo vencedor já foi escolhido. O sheik a encarou com um olhar gélido e incansável. Laila, sua ambição cega não perceberá que pode destruir a si mesma, respondeu, a firmeza de sua voz revelando um homem que não se intimidava mais. Beatriz apertou a mão da filha, sua postura tão firme quanto uma muralha. Ela sabia que essa guerra iria até as raízes, mas a união deles precisava ser inquebrável. Família não é apenas sangue, disse com voz calma, porém implacável. É a coragem de lutar por aquilo que se ama, mesmo quando tudo parece perdido. O ar se tornou mais pesado, como se o próprio deserto se fechasse ao redor deles. Então, entre as colunas do salão, uma figura deslizou com a agilidade de uma sombra. O olhar atento do sheik capturou o vulto na escuridão. Um sinal claro de que a ameaça tinha muitos rostos. Antes que pudesse reagir,
sentiu o corte súbito na mão que segurava o tapel, o frio da lâmina deixando um rastro de dor e sangue. Ele recuou, olhos arregalados pelo choque, mas a fúria logo emergiu. O jogo começou, rosnou, a voz carregada de determinação, e não terminarei sem vencer. Ao redor, o silêncio parecia se partir. Sob o peso daqueles momentos, Beatriz juntou suas mãos às dele, o toque suave da filha entre eles formando um símbolo de esperança e resistência. O luar brilhava intensamente sobre eles, iluminando as sombras do palácio como um testemunho silencioso da luta que se avizinhava. Dias passaram, e contra todas as tempestades políticas e traições, o sheik bilionário consolidou suas forças. Revelações vieram à tona. Aliados se uniram, e inimigos se mostraram mais fracos do que imaginavam diante da determinação inabalável daquele homem e da mulher que, com sua coragem, havia reconstruído não só sua vida, mas também seu coração. Beatriz, agora mais confiante, não era mais apenas uma sombra do passado. Sua presença era um farol, uma voz firme que exigia justiça e amor, que desafiava preconceitos e derrubava muros de silêncio e abandono. Em um gesto simbólico, na presença da corte reunida, o sheik anunciou com voz cheia de emoção o reconhecimento formal da filha, que por tantos anos foi sua esperança escondida. Esta menina é a promessa de um futuro que eu jamais pensei merecer, disse, com a voz embargada, e a minha redenção a partir deste momento. O conselho, surpreendido, silenciou por um instante. A força da verdade imposta naquele instante, dissolvendo a antiga resistência. Laila viu seus planos desmoronarem um a um, sua ambição derrotada, não por violência, mas pela verdade e pelo amor que não puderam ser silenciados. No jardim do palácio, sob o sol dourado que anunciava um novo dia, o sheik e Beatriz caminharam lado a lado, mãos entrelaçadas, acompanhados pela risada contagiante da filha que corria entre as flores. O deserto, testemunha eterna de suas histórias, parecia agora sorrir com a brisa suave que acariciava as palmeiras. Em seus olhares não havia mais segredos, nem dores carregadas. Havia apenas a promessa silenciosa de um amor que resistiu a tudo. Estamos finalmente juntos, murmurou ele, a voz baixa, cheia de reverência. Ela sorriu, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e esperança. E nada mais poderá nos separar. O sheik bilionário sentiu, naquele momento, que o verdadeiro poder não residia em suas riquezas ou territórios, mas naquele amor redentor que curava feridas antigas e abria caminho para um futuro que merecia ser vivido. O sol subiu alto, iluminando o emirado como uma dádiva renovada. E enquanto o vento carregava o perfume das flores e as promessas cumpridas, aquela era a história de um homem que, apesar das tempestades, escolheu a coragem de amar, perdoar e começar de novo. O passado tinha sido sombrio, as batalhas cruéis, mas o presente e o futuro pertenciam a eles. Um legado de esperança e justiça que nenhum segredo mais poderia destruir.